quase um mês após a execução múltipla em uma das entradas da cidade do México. Nesta quinta-feira foram apresentados 2 detidos relacionados ao assassinato dessas 24 pessoas cujos corpos foram localizados. No dia 12 de setembro, no local de La Marquesa, Em 12 de setembro de 2008, às 5 da manhã, a polícia do Estado do México atravessou quase às cegas um campo aberto de vegetação alta. O sol ainda não havia nascido e eles eram guiados apenas pela luz estreita e pontual de suas lanternas. Não havia tempo a perder. Os oficiais estavam procurando os corpos sem vida de 2 dezenas de pessoas desaparecidas que um denunciante anônimo informou ter visto ali. Eram 6h30 da manhã e eles não encontraram nada. Estavam prestes a desistir. Mas com o amanhecer sobre o local de San Isidro de Hualtepec, nas proximidades do Parque Nacional La Marquesa, finalmente os raios do sol iluminaram uma pilha de cadáveres. Lá estavam eles, apertados em uma bacia de terra, 24 corpos. Pois mais do que tudo, porque já tinham visto rostos, ou seja, eles também foram enganados. Eram pessoas inocentes, eram puramente pessoas enganadas. Sendo um país sobrecarregado pelas perdas humanas e pela insegurança, principalmente produto do crime organizado. Os oficiais, acostumados a essas descobertas, ainda assim sentiram desconforto ao verem 24 homens com sinais de sofrimento e amarrados pelos pés e mãos. E com homens eu me refiro a corpos. Todos estavam descalços, alguns sem roupa, e haviam sido mortos com um tiro de misericórdia na cabeça. Mas outros haviam sido mortos das piores maneiras que você pode imaginar. Entre elas, então, haviam removido a parte superior. Quem eram? Quem tirou a vida dessas pessoas? E por quê? Eram as perguntas. Antes de prosseguir, iniciemos a investigação. A aparição dos 24 corpos com um tiro de misericórdia em uma floresta próxima à capital mexicana chocou o país. Você consegue imaginar transformando este fato no mais grave ou um dos mais graves produto da guerra entre os cartéis? E que nesse ano deixou mais de 3.167 pessoas sem vida, 18% a mais do que os assassinatos de todo o ano. 2007, para que você saiba. O governador estadual da época, Enrique Peña Nieto, enquadrava o caso no clima de violência generalizada que se vivia em vários estados do país, porque o crime organizado não respeitava as fronteiras. Segundo este político, era um assunto vinculado ao narcotráfico e a batalha interna entre as próprias gangues criminosas, por sua disputa pelo domínio das diferentes áreas do país. Eu acredito que o México continuará em sua luta combatendo o narcotráfico, produção, tráfico de entorpecentes, incluindo maconha. Após este terrível acontecimento, o presidente Felipe Calderón expressou a preocupação das autoridades sobre o caso e insistiu que combater o crime organizado era um dos temas prioritários de seu mandato. Apontam que Raul Vila Ortega foi o autor material de todas e cada uma das 24 mortes. Um mês após este terrível fato e pressionados pelo incômodo geral dos mexicanos diante deste ato indignante, o comandante da polícia de Huixquilucan, Antônio Ramírez Cervantes, e o suposto membro do cartel de Beltrán Leiva, Raul Vila Ortega, foram apresentados como os supostos responsáveis. Os detidos são Raul Vila Ortega, suposto membro do cartel de Sinaloa, que admitiu trabalhar para Edgar Valdez Villarreal, apelidado de La Barbie, e ser dono de uma empresa de segurança localizada em Icatepec. Segundo as autoridades, o agente policial confessou ter participado no levantamento e na transferência das vítimas. Enquanto isso, Vila Ortega afirmou ser membro do grupo criminoso e trabalhar para Edgar Valdez Villarreal, mais conhecido como La Barbie, um dos narcotraficantes mais violentos. Antônio Ramírez Cervantes participou, juntamente com outras pessoas, no levantamento das vítimas e posteriormente na sua transferência para o local onde foram privadas da vida. Mas eles foram apenas os primeiros em uma longa lista de envolvidos, obviamente através de uma gravação. Adrián Ramírez Soria, apelido El Longo, um dos membros do cartel de Beltrán Leiva, deu seu testemunho e afirmou que ele mesmo interrogou as pessoas que depois foram mortas. Segundo seu relato, naquele dia terrível, por volta das 2 da manhã, ele foi contatado pelo R, quem informou que havia capturado 24 membros da família michoacana. Obedecendo à ordem, Ramírez Soria chegou ao local e os interrogou. Segundo ele, estava certo de que os 24 trabalhavam para a família e não eram pedreiros como juravam ser.
A descoberta dos corpos foi rapidamente divulgada pela mídia nacional. Devido à brutalidade das imagens, a imprensa internacional juntou-se à cobertura, dando-lhe tempo de tela e reconhecimento fora do México. Diante disso, o Procurador-Geral da República, Eduardo Medina Mora, sentiu a pressão do exterior, sendo obrigado a declarar. Segundo ele, os mortos estariam relacionados com o crime organizado como resultado de um acerto de contas. Inicialmente, a Subprocuradoria de Investigação Especializada em Delinquência Organizada afirmava que as vítimas pertenciam às gangues Los Pelones e La Família. Qual era a situação dele ao dizer isso? Bem, o objetivo dele era, como costuma acontecer, encerrar este crime, ou seja, deixá-lo arquivado. E para que você entenda, era para parar de falar sobre o assunto que estava começando a manchar o nome dos políticos no comando. Oscar Osvaldo García Montoya. Quantos anos você tem? 36 anos. De onde você é? Nativo de Guasave, Sinaloa, criado pelos monstros. Como te chamam? Mamão com olhos. Porém, suas palavras foram logo questionadas após Oscar Osvaldo García Montoya, também conhecido como a Mão com Olhos. Quem estava no momento deste triste acontecimento, negou sua versão e a de Ramírez Soria, esclarecendo que os assassinados em La Marquesa eram pessoas inocentes, mas que tiveram que tirar suas vidas porque tinham visto os rostos dos assassinos que os interrogaram. Embora os 24 tenham implorado por suas vidas e prometido não dizer nada, essas pessoas não tiveram compaixão e se livraram das testemunhas de seu mal. Ele te deixou participar no assunto da Marqueta? Porque esse assunto foi gerenciado pelo escritório. Vocês participam no Levanton, sim, no Olivo, e na execução deles. Ele não participou na execução deles. Com essa confissão, começou a surgir a teoria de que os 24 se dedicavam à alvenaria e vinham de Veracruz, Hidalgo, Oaxaca e Estado do México. Quantas execuções você ordenou? Acredito que mais de 300 mortes. Quem não pôde ser silenciado foram os familiares dos 24, que também negaram a versão de que os homens sem vida fossem integrantes do crime organizado. Segundo seus parentes, nenhum deles tinha conexões com algum cartel. E como prova, ofereceram aos meios de comunicação uma visão de suas casas precárias nas regiões mais empobrecidas de Veracruz, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, demonstrando que eram simples trabalhadores que caminhavam pelo lado honesto da vida. E é aqui que faço um parêntese. Todos nós sabemos que os membros dos cartéis são conhecidos não apenas pela sua crueldade, mas também pela sua vida. Ou, bem, a maioria, sua vida cheia de luxos, que é muito diferente da vida de um trabalhador. Vocês acreditam que se fôssemos narcotraficantes viveríamos tão mal? Foi o que questionou Abelina Cinta diante da mídia local enquanto esperavam o caixão de seu sobrinho Abraham em San Andrés, Tuxtla. O jovem que teve a vida tirada foi enterrado ao lado de seus primos Santos Pedro e Ângel. Assim como nas famílias dos 24, vizinhos e amigos exigiram que o governo federal retificasse que todos eram homens de bem, não criminosos. Após a dor das mortes, não queriam que a memória deles fosse manchada assim. Já haviam causado dano suficiente a eles, eles mereciam pelo menos descansar com dignidade. E quantas você já realizou? Outras 300? Seguindo a linha, então, dos detidos. Um mês depois dos acontecimentos, na capital do país ocorreu a detenção de um integrante do crime organizado. Pouco conhecido, que desmentiu as declarações das autoridades e, em vez disso, confirmou o que as famílias disseram. E, de passagem, revelou o mais aberrante desta situação. Este sujeito era Gerardo Álvares Vázquez, conhecido como El Chayan, que detalhou o quão podre era o mundo do qual fazia parte. Começou-se a fazer muito tráfico de metanfetaminas no sul dos Estados Unidos, que serviu para o cartel de Sinaloa, para os Beltrán Leiva. El Chayan era um criminoso? De alguma forma, ele era diferente dos outros narcotraficantes. Ele não era movido pelo dinheiro, mas pela fama que vem com montes de notas. Este personagem adorava visitar os bares mais exclusivos e estar rodeado de mulheres que pareciam figurantes de novelas ou assistentes de comerciais a quem ele mesmo prometia fama por sua suposta conexão com o showbiz. Ele queria ser famoso, ele não queria ser chefe de nenhum cartel, ele queria ser reconhecido, se dar bem com atrizes, com mulheres bonitas. Este personagem não desejava ter um perfil discreto, escondendo-se nas sombras e em grandes mansões como seus colegas, mas sim ser conhecido e procurado pelas autoridades. Não importava o motivo, ele apenas sonhava com seu rosto estampado em todos os lugares.
Então lhe dão tarefas como, por exemplo, coordenar o tráfico de drogas nos aeroportos de Cancún e Cidade do México. E logo se envolve no universo do table dance. O Cheyenne o excitava. Para que você tenha uma ideia, a ideia de pensar que nos Estados Unidos as autoridades ofereciam $2 milhões pela sua captura e o fato de que passaram meses frustrados por não encontrá-lo. Mas qual foi o papel dele naquela madrugada aterrorizante? Como o conectamos a isso? Aí vai. Mas o que o leva à fama é o segredo mais profundo da Marquesa. Em 2008, quando aparecem mortas 24 pessoas... Em 2008, quando seus chefes, os Beltrán Leiva, se separaram do cartel de Sinaloa, o Cheyenne viu uma oportunidade similar à sua ascensão ao controle dos principais aeroportos do país e pediu para ser encarregado das praças da Cidade do México, Estado do México e Guerrero, sua terra natal. Para sua sorte, essas áreas foram concedidas a ele sob as ordens de Edgar Valdés Villarreal, Lavarve e de Oscar Garcia Montoya, o Compaíto. Naquele 2008, quando o cartel dos Beltrán Leiva já estava no seu auge, mas começavam a haver prisões de alguns dos irmãos dos Beltrán Leiva. Foi assim que o Cheyenne cometeu a barbaridade dos 24 pedreiros da Marquesa. E para agradar a seus superiores e escalar para o topo do narcotráfico. Ele realizou o assassinato de dezenas de outros, cujas relações com o crime organizado ele não investigava antes de suas mortes. Fazia parte do seu estilo violento primeiro ordenar os crimes, tirar as vidas e depois investigar. Na ficha de busca elaborada pelo governo mexicano sobre o Cheyenne, foi descrito que sua simples presença nas ruas aumentava os números de homicídios. Graças a essas máscaras, esse cara conseguiu aí a atenção do secretário de Segurança Pública Federal. Foi assim que, em uma operação realizada às 16 horas do dia 21 de abril de 2010, a cerca de 8 quilômetros de onde foram encontrados os 24 pedreiros, o Exército e a Polícia Federal cercaram a casa do Cheyenne. Embora o chefe criminoso tivesse um arsenal em sua casa e estivesse cercado pela proteção de 18 cúmplices que cuidavam de suas costas o tempo todo, todos foram surpreendidos e facilmente desarmados. E aqui é onde eu me pergunto, para que serviu a fama se agora ele está preso e ninguém se lembra dele? Leiva, um dos principais operadores do cartel dos Beltrán, foi preso em abril de 2010 acusado de mais de 20 assassinatos. No dia seguinte, o governo mexicano exibiu o detido como um troféu da batalha, fiel ao seu estilo. Então, o Cheyenne não se deixou ver com roupas desleixadas ou o típico estilo de narcotraficante sinaloense. Pelo contrário, comprometido com seu perfil de empresário. E galã, usava uma camisa branca perfeitamente passada, um paletó preto e a barba bem aparada. A primeira coisa que desconcertou neste caso foi que sua detenção não foi a primeira, mas a quarta. O segundo, e que a Procuradoria-Geral da República omitiu dizer, foi que sua mansão e seu centro de operações por anos estavam vazios. Aguente essa zombaria. A apenas 300 metros da residência Ávila Camacho, um imóvel do governo federal usado pela Presidência da República. Que audácia! Desde sua captura, Gerardo Álvares Vázquez, conhecido como El Cheyenne, lutou para manter sua fama viva. Amparo após amparo, apelação após apelação. Tentou sair do pavilhão dos internos mais violentos que integram o Centro Federal de Reabilitação Social 1, no Altiplano, Estado do México. Seus esforços finalmente desmoronaram em novembro de 2024, quando um juiz federal lhe deu uma sentença de 20 anos por delinquência organizada. O que então é? Embora sua libertação estivesse planejada para 2030, quando completaria 65 anos de idade, suas esperanças de ser libertado foram destruídas por suas pendências. Com a justiça americana, que agora o identifica como membro de uma organização que causa terror, de acordo com a nova lei do presidente Donald Trump. E novamente me pergunto, de que lhe serviu a fama? Fama, entre aspas, não faz nada. Atualmente, seu nome está na lista dos chefões do crime organizado que seriam transferidos para os Estados Unidos. Aparentemente, seu sonho de ser famoso seria realizado de ver seu nome nos jornais e suas fotos na televisão americana. Mas não por, digamos, o que ele esperava. O Cheyenne, ou Índio, como muitos também o chamavam, poderia não caminhar pelo passeio da fama, mas sim pelo pavilhão da morte. O Cheyenne, da mesma forma, não foi o primeiro nem o último detido por este triste acontecimento dos 24 pedreiros. Victor Hugo Martínez Rocha, o Rocha, chefe de pistoleiros para o cartel de Sinaloa, caiu em uma operação federal em outubro do ano.
2008, e imediatamente buscou ser testemunha protegida para reduzir seus anos de prisão. Em troca, colaborou com as autoridades para esclarecer a dúvida sobre este triste acontecimento da Marquesa, de acordo com seu depoimento. Afirmou que os 24 foram contatados pelo cartel em diferentes territórios do país para que, sem se conhecerem, construíssem narcotúneis. Isso é, como você provavelmente já sabe, um método utilizado pelo crime organizado para traficar entorpecentes e passar despercebido pelas autoridades. Eles eram todos pedreiros que foram enganados para construir um narcotúnel. E como as coisas se complicaram, então veio um episódio em que ocorreu essa tragédia. Aparentemente, nenhum deles sabia quem era seu empregador, nem os detalhes da obra. Eles só saberiam disso ao chegar na fronteira com os Estados Unidos da América, o que, como sabemos, nunca ocorreu. Segundo Martínez Rocha, os 24 partiram entusiasmados de suas comunidades para um projeto que supostamente lhes daria um pagamento generoso. Para não cansá-los, então, com uma viagem direta, todos fizeram uma escala em uma casa de Whisky Lucan, no estado do México. E então foi aí que tudo desmoronou. E apenas alguns meses antes deste fato, os irmãos Beltrán Leiva se separaram de seus sócios, El Chapo e El Mayo, e em busca de novos territórios, eles se estabeleceram nos arredores da cidade do México. Foi assim que um falcão dos Beltrán Leiva, que protegia a praça do estado do México, observou de seu esconderijo esses 24 homens estrangeiros, entrando em uma casa. E pensou erroneamente o pior, que esses pobres trabalhadores eram inimigos, infiltrando-se nas novas zonas de seus patrões. Então, acreditando estar fazendo bem o seu trabalho, se é que podemos chamar isso de trabalho, avisou ao chefe local, Oscar Garcia Montoya, também conhecido como o Compaíto da falsa usurpação. E com o que você o decapitava? Com as mãos, com facas, com serras? O Compaíto era um tipo de... O pior e sem escrúpulos que não hesitou em ir pessoalmente à casa em Whisky Lucan, onde estavam os 24. Foi assim, na escuridão da noite, ele invadiu a casa e surpreendeu os trabalhadores que estavam descansando. Realmente sem entender o que estava acontecendo. Todos foram interrogados com violência, usando os métodos de pressão que aprendeu com civis guatemaltecos e marinheiros mexicanos. Eu sou caipira, uma pessoa para matar, quanto mais para matar. Não. No entanto, as dolorosas formas de fazê-los sofrer não estavam dando frutos, porque na realidade nenhum deles era um infiltrado do grupo rival. Assim, após horas de terror psicológico e físico, ele se convenceu de que nenhum deles era um criminoso, mas simplesmente pedreiros enganados que não representavam risco para a sua organização. Isso poderia ter bastado para não mais importunar esse grupo. Poderia ter sido apenas uma noite traumática que ficaria, digamos assim, como uma anedota e nada mais do que uma lembrança aterrorizante. Mas como eu te havia contado anteriormente, o Compaíto era um tipo violento que não teve piedade ao tomar uma decisão horrível. Embora esses pobres homens não fossem inimigos, todos deveriam perder a vida naquela noite, pois haviam visto seu rosto. Após sua detenção em 2011, Oscar Garcia Montoya confessou ter participado daquela massacre, ao afirmar que eram pessoas inocentes que não tinham nada a ver, pois os confundiram com membros da família michoacana. Mas como já haviam visto rostos, procederam em tirar a vida da forma mais cruel. Mais do que tudo, porque já haviam visto rostos, eles vieram enganados. Eram pessoas inocentes, puras e enganadas. Garcia Montoya disse que tiraram a vida deles depois que sua organização criminosa recebeu informações erradas detalhando que a residência onde os trabalhadores da construção viviam era supostamente um ponto de encontro da família michoacana. Aqueles que pretendiam iniciar uma luta para controlar a área. Quem fez isso, quem não fez isso? Mas o assassino não tirou a vida deles de maneira rápida e piedosa. Não, o companheiro, um ser do pior, decidiu que os 24 perderiam a vida lentamente, punidos por uma falta, repito, que não cometeram, simplesmente porque ele quis e tinha o poder para fazer isso.
No entanto, o criminoso não quis sujar as mãos com sangue inocente, então escolheu seu carrasco favorito, Gerardo Álvares Vasques, apelidado de El Chayán, que realizou a tarefa com extrema crueldade e com um objetivo em mente, que seu nome e sua foto chegassem aos principais meios de comunicação e assim conseguisse a fama tão desejada. Mas, como dissemos, ele estava obcecado em ser famoso, disposto a fazer o que fosse necessário para conseguir isso, mesmo que tivesse que acabar com 24 pessoas, se isso fizesse seu nome ser conhecido. Mas essa foi toda a verdade? Você deve estar se perguntando? Bem, de acordo com a reconstrução dos fatos, foi em 12 de setembro do ano 2008, quando o chefe ordenou o sequestro das 24 pessoas vindas do sul do país, de estados como Chiapas e Oaxaca, que foram contratadas para fazer trabalhos de alvenaria. Ninguém duvidou da oferta de trabalho porque buscavam ganhar mais de 80 pesos diários que, em média, ganhavam nas zonas marginalizadas. Os empregados da construção chegaram ao município de Huixquiluca, onde alugaram uma propriedade sem esperar que esse local seria o culpado por perderem a vida, pois era apontado como um ponto de encontro de membros da família michoacana. E ao serem confundidos por essa organização criminosa, os ex-operadores do cartel de Beltrán Leiva acabaram com a existência dos 24 homens. Eles não sabiam o que estava acontecendo porque só chegaram para trabalhar em uma obra. Eles tinham visto os rostos de muitas pessoas, então não podiam deixá-los ir. Sendo um número notável de trabalhadores e pessoas que rondavam aquele lugar com características físicas e traços diferentes dos habitantes locais, aumentaram as suspeitas dos criminosos. Naquela noite chegou um comboio armado de quase 40 pessoas que subjugaram os pedreiros. Ninguém resistiu, ninguém se defendeu, pois não tinham com o quê. Nenhuma de suas vítimas sabia o que estava acontecendo. Os trabalhadores foram privados de liberdade na residência citada. Tiraram-lhes a vida e abandonaram seus corpos nas proximidades da Marquesa, onde se podiam ver marcas de sofrimento. Impactos de projétil de arma de fogo e alguns estavam seminus. O monte de corpos sem vida foi encontrado por camponeses na tarde de sexta-feira em uma floresta. Uma área pela qual passava a movimentada estrada México-Toluca, que fica a cerca de 30 quilômetros da capital. As pessoas sem vida eram homens entre 25 e 35 anos, todos vestidos com roupas leves como para áreas quentes e com cortes de cabelo muito curtos. Já tinham visto os rostos de muitas pessoas, então não podiam deixá-lo. Seu fim foi considerado a pior execução múltipla em pelo menos 10 anos no México. Apenas superada pelo assassinato de 45 indígenas nas mãos de paramilitares em Acteal, no estado de Chiapas, em dezembro de 97, no contexto da insurreição zapatista. Inicialmente pensava-se que todas as vítimas eram homens adultos. A investigação revelou depois uma verdade crua e desconcertante. E o mais jovem das vítimas era Abraham Sintatemes. Um menino, um adolescente de apenas 14 anos que foi atormentado por horas até que sua vida foi cruelmente tirada. Que havia viajado com o sonho de uma vida melhor, de uma situação econômica mais estável do que em sua cidade natal, morto da pior maneira por seres cruéis e desumanos. Repito, um menino. 3,8 milhões de mexicanos se juntaram às fileiras da pobreza devido a fatores como a pandemia ou a inflação. Desde criança, Abraham gostava de trabalhar. Enquanto estudava no ensino fundamental, em seu tempo livre, trabalhava em uma loja de frutas e legumes no mercado da cidade de San Andrés, em Tuxtla. Pouco importava para eles que o menor havia largado os estudos e tinha apenas um mês de trabalho para ajudar a família. Os lugares onde ocorre mais recrutamento têm a ver onde há pobreza, onde faltam serviços públicos. Assim como na atualidade, pela negligência das autoridades veracruzanas que não constroem uma ponte. Abraham atravessava diariamente o rio Xoteapán para ir à escola e ao trabalho. Mas ao terminar o ensino fundamental, apesar da insistência de seu pai para que continuasse seus estudos, o jovem tomou a decisão de se dedicar apenas ao trabalho. Onde é necessário que a infância e a adolescência tenham oportunidades reais de desenvolvimento, aproveitando-se da vulnerabilidade que as meninas e os meninos têm. O jovem decidiu ir para o estado do México, onde estavam 3 de seus tios paternos para também trabalhar na indústria da construção. Contudo, sendo menor de idade, não foi aceito e iniciou como jardineiro. Na primeira vez ele ficou fora 15 dias, voltou para casa por mais 15 e depois retornou ao trabalho.
Ele estava em constante comunicação com seus pais para dizer-lhes que estava bem e para não se preocuparem. Na verdade, mal havia começado a trabalhar, o jovem conseguiu enviar dinheiro em 3 ocasiões. Algumas quantias de 600 pesos, enquanto o resto do salário era usado para comer e pagar aluguel. Abraham foi encontrado, aliás, com um tiro na cabeça, na testa. Após a tragédia, seus entes queridos o recordam como um jovem saudável que adorava videogames. Por isso, ao falecer, seus jogos foram colocados dentro de seu caixão. Assim, você pode continuar jogando seus videogames favoritos onde estiver. E obviamente é triste, porque hoje Abraham teria 31 anos. Eu me lembro e me sinto triste e impotente, porque temos que chamar as ilusões desses jovens, que mesmo que talvez tenham ido por vontade própria, pensavam que era diferente. Finalmente, o que aconteceu com esses 24 pedreiros é um lembrete sombrio, acima de tudo, dos custos humanos. Nesta batalha ou naquela batalha contra o narcotráfico, que, embora tenha ocorrido há 17 anos, é um tema que se repete diariamente. O tema do engano trabalhista permanece atual. Aqui eles dormiam neste lugar, aqui eles eram mantidos, aqui dormiam no chão. Milhares de mexicanos em busca de melhores ofertas de trabalho são enganados pelo narcotráfico. Na maioria das vezes, eles tiram a vida da pior forma e, se tiverem sorte, são finalmente unidos às fileiras do crime organizado. E sorte é o que eles chamam entre aspas, estendendo um pouco mais suas vidas nas mãos do mal. Alguns foram por este caminho por vontade própria. Assim, havia pessoas que queriam empregar o principal. Responsável por garantir a segurança das pessoas vulneráveis deveria ser o Estado mexicano, que bem ignora essa problemática. A justiça sempre acaba nas mãos dos familiares dos desaparecidos e os quais familiares lhes tiram a vida. Atualmente temos, de fato, o caso do campo de extermínio em Jalisco, onde milhares de trabalhadores foram desvividos, produto de ofertas enganosas por parte do crime organizado. Para vir para cá, a verdade foi economicamente forte, e então todos, cada busca sai do nosso bolso. A menos que o governo nos apoie. Hoje estamos cientes deste rancho de recrutamento apenas graças aos ativistas que nunca param em suas buscas, embora isso também lhes custe, infelizmente, sua economia e sua vida. Infelizmente, enquanto o Estado e as autoridades permitirem esse tipo de crimes, muitos mais cairão nessas armadilhas. Pelo desespero de melhores oportunidades e o desejo de ganhar um pouco mais do que em sua terra natal. E aqui é importante não deixar de falar dessas barbaridades, como a de Allende, a dos imigrantes em Tamaulipas e o rancho Izaguirre, agora dos 24 pedreiros assassinados. E ainda faltam muitos casos mais para contar, porque a lista, infelizmente, continua sem ter um fim. Que a propósito, se quiser que eu conte alguma outra história, pode deixar nos comentários. A propósito, se quiser ver mais vídeos sobre as mães buscadoras, neste canal do Pepe Mistério são postados vídeos às segundas e quartas-feiras. Você pode encontrar várias dessas senhoras que se dedicam a procurar seus filhos. E se quiser ver mais vídeos de narcotraficantes, você também pode vê-los neste canal. Houve um na sexta-feira passada e na sexta-feira anterior também.